Bem-vindos a mais uma imersão. Todo dia, ao abrir qualquer portal de notícias ou acompanhar o debate público, lá estão as expressões direitos humanos e direitos fundamentais. Sempre presentes. Sempre. São termos usados em, discursos inflamados, em propostas de políticas públicas e em quase todas as discussões sobre o formato da nossa sociedade. A questão é que, na maior parte do tempo, o debate fica apenas na superfície. Fica no raso, né? Exato. Mas hoje nós temos na mesa uma pilha de artigos acadêmicos e textos teóricos profundos da área jurídica. E o objetivo aqui não é debater opiniões ou entrar em disputas ideológicas de forma alguma. O nosso foco é olhar para a engenharia por trás dessas expressões. Ok, vamos desempacotar isso. A missão principal de hoje é explorar e explicar detalhadamente as 4 categorias essenciais dos direitos fundamentais: os individuais, os sociais, os econômicos e os políticos. E essa abordagem estrutural, é a única maneira de realmente compreender como o maquinário do Estado funciona em relação à vida das pessoas. Porque quando a gente analisa a base técnica e jurídica, percebemos que a ideia de uma vida digna não é um conceito romântico ou poético. Não é abstração. Não, é um fim material que é sustentado por uma arquitetura normativa muito específica. Para quem acompanha de perto a formulação de políticas ou o funcionamento do judiciário, entender essas categorias é como ter acesso à planta baixa do edifício social. E a primeira parede desse edifício, a primeira grande confusão que a literatura jurídica que a gente analisou faz questão de resolver logo de cara, é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Isso é clássico. No noticiário, os 2 termos são tratados como sinônimos perfeitos, né? Parecem a mesma coisa. Parecem, mas a linha divisória entre eles não está no conceito ou no objetivo. Ambos buscam proteger a dignidade humana. A diferença técnica reside naquilo que o direito chama de localização da norma. Localização da norma. Isso. Basicamente, depende de onde essa regra está escrita e qual é o alcance dela. Quando o termo direitos humanos é utilizado, a referência técnica aponta para o direito internacional. Como a Declaração Universal. Perfeito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. São posições jurídicas que valem para qualquer ser humano em qualquer parte do globo, independentemente do que diz a lei local daquele território específico. Eles funcionam como um guarda-chuva global, né? Princípios universais que transcendem fronteiras. Exatamente. E aí o termo direitos fundamentais entra em cena quando esses mesmos princípios globais aterrissam em um país específico e são positivados. Positivados no sentido de colocados no papel da lei daquele país. Quando são incorporados e reconhecidos na Constituição daquele Estado. No nosso caso, quando a Constituição de 88 escreve e garante o direito à vida, à liberdade e à igualdade, estamos falando de direitos fundamentais. É a aplicação interna que é garantida pela força do Estado Nacional. Entendi. E o que muda completamente a lente sobre esse assunto, lendo os textos, é a visão do autor Joaquim Herrera Flores. Ele é um dos teóricos centrais dessa análise. Sim, a abordagem dele é bem materialista. Ele propõe uma ruptura com a ideia de que esses direitos caíram do céu, ou que foram um presente de governantes benevolentes. O direito, na visão dele, é um processo, né? Ele argumenta muito bem que os direitos são resultados diretos de lutas sociais históricas. A humanidade não acordou um dia vamos instituir a liberdade de expressão ou acesso à educação por pura iluminação intelectual. Foram conquistas. Conquistas forjadas na necessidade prática de ter acesso aos bens essenciais para a vida. Ele bate muito na tecla de que falar de dignidade humana não é debater abstrações filosóficas. A dignidade é material. É material. É ter o que comer, onde morar, como se expressar sem sofrer violência. É o acesso real àquelas condições que tornam a vida viável mesmo. E se a dignidade é material, o Estado precisa organizar metodicamente como a população acessa essas condições. Aqui é onde fica realmente interessante. É nesse ponto de organização que a teoria de José Luiz Quadros de Magalhães oferece uma clareza gigantesca para a gente. A divisão dele é fundamental para entender isso. Ele divide os direitos fundamentais nessas 4 estruturas principais que a gente mencionou. A primeira delas, e talvez a mais instintiva para quem pensa sobre o tema, é a categoria dos direitos individuais.
O centro gravitacional dos direitos individuais é a liberdade. Historicamente, foram as primeiras garantias a serem estruturadas para limitar o poder absoluto de reis e governantes. Para dizer o que o Estado não pode fazer com você. Isso. Estamos falando dos direitos relativos à vida, à propriedade, à segurança pessoal e à igualdade formal perante a lei. E a literatura detalha que isso engloba os chamados direitos de personalidade, o direito à própria imagem, à privacidade. Tem um princípio muito presente no nosso cotidiano que ilustra super bem isso, que é a inviolabilidade do domicílio. A casa como asilo inviolável. A ideia de que ninguém pode entrar sem o consentimento do morador, a não ser naqueles casos muito específicos e com mandado judicial. Isso é a essência do direito individual de intimidade. Com certeza. Outro ponto que a teoria destaca é que o exercício dessas liberdades públicas, como o direito de fazer uma reunião pacífica numa praça ou criar uma associação, não exige que a pessoa tenha uma idade mínima ou uma nacionalidade específica. O simples fato de nascer já confere a titularidade desses direitos. E o que marca essa primeira categoria, a dos individuais, é a exigência de uma postura passiva do Estado. Passiva. Passiva. Para garantir o direito de ir e vir, o Estado, em regra, só precisa não atrapalhar. Ele precisa se abster de prender alguém arbitrariamente. Mas a realidade material de que o Herrera Flores falava exige mais do que apenas não ser incomodado, certo? Muito mais. E é isso que nos leva à segunda categoria, que são os direitos sociais. Aqui a engrenagem muda totalmente de direção. Se nos direitos individuais o Estado fica ali nos bastidores, nos direitos sociais ele é obrigado a subir no palco e agir. A teoria chama isso de prestação positiva do Estado. Exato. O Estado deixa de ter apenas um dever de abstenção, de não fazer, e passa a ter um dever de provisão, de fazer, de entregar algo. E aí entram as políticas públicas. Os direitos sociais compreendem áreas fundamentais como saúde, educação, previdência, assistência social, trabalho, lazer e transporte. É uma lista extensa. E a lógica por trás dessa categoria é que a liberdade individual não tem valor prático nenhum se a pessoa estiver morrendo de fome ou doente sem atendimento. De que adianta a liberdade de ir e vir se não há transporte público, né? Ou a liberdade de expressão se a pessoa não teve acesso à educação básica para poder formular e comunicar as ideias dela. O Estado precisa intervir na sociedade para criar esse patamar mínimo de igualdade material. E essa intervenção estatal para garantir o mínimo material se conecta diretamente com a terceira estrutura, que frequentemente é a menos compreendida no debate público, que são os direitos econômicos. As pessoas confundem muito. Eles não tratam apenas de dinheiro de forma abstrata, não é sobre a bolsa de valores apenas, mas sobre como a sociedade regula sua própria subsistência. Os direitos econômicos são compostos por normas que viabilizam uma política econômica voltada à justiça social. Porque não basta só o Estado oferecer o serviço. Não basta oferecer um hospital ou uma escola. É preciso que a própria dinâmica do mercado respeite a dignidade material. A literatura aponta exemplos cruciais aqui. O direito ao pleno emprego é um direito econômico. O planejamento de um transporte que seja integrado à produção e não apenas ao deslocamento aleatório. Perfeito. E um fator que muita gente não associa imediatamente a essa categoria é o direito ambiental. A proteção do meio ambiente como um direito econômico faz todo sentido, especialmente quando a gente pensa que a exploração dos recursos naturais é o motor da economia. As regras ambientais existem justamente para colocar limites em como o mercado atua. Elas evitam o colapso, garantindo que a busca pelo lucro não destrua a base material de sobrevivência das gerações atuais e das futuras. Outro exemplo clássico que as fontes trazem são os direitos do consumidor. Que equilibram a balança. Sim, numa relação de mercado onde o indivíduo é naturalmente a parte mais fraca diante de grandes corporações. O planejamento econômico, através dessas garantias todas, impede que o fator capital atropele os direitos sociais e individuais. E para que todas essas regras sejam definidas, sejam elas individuais, sociais ou econômicas, a sociedade precisa ter o poder de decidir os rumos do Estado. E é aí que entra a última peça. Que é o que preenche a quarta e última categoria dessa classificação,
Os direitos políticos. Os direitos políticos são a consagração prática da soberania popular. É o mecanismo de participação da população no poder do Estado. E diferente do direito à vida ou à liberdade de locomoção que a gente mencionou antes, os direitos políticos não nascem automaticamente com o indivíduo de forma plena. Existe uma exigência de qualificação. A Constituição estabelece requisitos muito claros e bem rígidos para o exercício dos direitos políticos. Idade, por exemplo. Uma pessoa de 14 anos tem garantido o seu direito individual à vida e o seu direito social à educação, claro, mas não preenche o requisito de idade mínima para exercer o direito político de votar ou de se candidatar a um cargo público. A nacionalidade também é um filtro exclusivo dessa categoria. Exatamente. Os direitos políticos organizam o método pelo qual a sociedade manifesta a sua vontade, escolhe os representantes e dirige a máquina do Estado. Sem eles, as outras 3 categorias ficariam totalmente à mercê de decisões autocráticas. Temos então o quadro completo com as 4 categorias. Os individuais focados na liberdade, os sociais exigindo a ação do Estado, os econômicos regulando o mercado e a subsistência, e os políticos estruturando a democracia. A planta baixa está aí. O que a literatura nos mostra, porém, é que na vida real essas separações não são muros de concreto intransponíveis, né? As caixinhas se misturam. A teoria jurídica mais moderna, e aqui os documentos destacam o trabalho do jurista português J. J. Gomes Canutilho, desconstrói essa ideia de que um direito pertence puramente a uma única categoria estanque. É uma visão mais fluida. Por muito tempo ensinou-se a teoria das gerações de direitos, como se a primeira geração, focada na liberdade, fosse substituída ou separada da segunda geração, focada na igualdade social. Canutilho argumenta que as necessidades materiais e jurídicas não funcionam em turnos. Elas acontecem ao mesmo tempo. Todo e qualquer direito, na prática, exige do Estado 4 funções simultâneas. A primeira dessas funções estabelecidas por Canutilho é a de defesa ou liberdade, que é o clássico dever de abstenção estatal. O Estado não pode intervir de forma arbitrária. A segunda é a função de prestação social, que é o lado ativo da moeda, onde o Estado deve prover bens e serviços. A terceira função é a proteção perante terceiros. O Estado atua como um escudo, não apenas não agredindo, mas impedindo que indivíduos ou empresas privadas abusem uns dos outros. E a quarta? A quarta função é a da não discriminação, o dever fundamental de tratar todos de forma igual, na aplicação dessas garantias, sem distinções arbitrárias. O exemplo do direito à vida ilustra essa teoria das 4 funções de forma brilhante no texto. Geralmente, a gente coloca o direito à vida na estrutura dos direitos individuais e sob a lente da função de defesa, e isso significa simplesmente que o Estado é proibido de matar seus cidadãos. A abstenção. A proibição da pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, é um exemplo material disso. O Estado se abstém de tirar a vida. Mas se o Estado apenas cruzar os braços, a vida não está plenamente garantida. Ele precisa ativar a função de proteção perante terceiros. É por isso que existe um Código Penal e um sistema de segurança pública. Para proteger a gente dos outros. O Estado cria leis e pune o homicídio para proteger o indivíduo contra agressões de outras pessoas. A vida demanda uma barreira contra abusos privados. E o mais interessante é como a função de prestação social entra nessa equação. O direito à vida exige ação positiva. Se alguém sofre um acidente de trânsito grave ou contrai uma doença letal, a proteção teórica de não ser morto por ninguém não resolve o problema. De forma alguma. O Estado é obrigado a fornecer uma rede de hospitais públicos, ambulâncias, médicos e remédios para garantir que aquela vida continue existindo. E tudo isso deve ser oferecido respeitando a quarta função, a não discriminação. Atendendo qualquer pessoa que chegue à emergência, independente de sua classe social, cor ou crença. Um único direito individual acionou 4 engrenagens estatais diferentes ao mesmo tempo. E a análise inversa também é válida e igualmente complexa. A gente pode pensar no direito à moradia, que é classicamente enquadrado como um direito social. A função de prestação social aí é bem evidente. O Estado deve desenvolver políticas públicas habitacionais,
construir unidades ou facilitar o acesso ao crédito para quem não tem teto. Mas a moradia também demanda função de proteção perante terceiros. Sim, o legislativo precisa criar leis do inquilinato que protejam quem aluga um imóvel contra despejos abusivos ou aumentos arbitrários por parte dos proprietários. E esse mesmo direito social à moradia também ativa a função de defesa contra o próprio Estado. Depois que a pessoa tem a sua casa, o Estado é obrigado a respeitar aquele espaço. Autoridades não podem simplesmente invadir o local sem o devido processo legal. O que nos remete à inviolabilidade do domicílio que a gente citou lá no início. Exato. As categorias se entrelaçam. Cada direito é multifacetado e o Estado precisa saber exatamente quando recuar, quando proteger e quando investir. O domínio dessa arquitetura jurídica é o que permite uma análise crítica real sobre as falhas da sociedade. E é exatamente por causa da falta de compreensão dessa engenharia que o debate público acaba sendo inundado por distorções e narrativas falaciosas. O famoso senso comum sempre aparece numa discussão de almoço de domingo ou nas caixas de comentários das redes sociais. O primeiro grande mito que a teoria rebate frontalmente é a noção de que os direitos humanos foram criados por um grupo específico ou inventados recentemente para favorecer determinados setores. A literatura é categórica ao afirmar que os direitos humanos não foram inventados do nada num laboratório ideológico. A Declaração Universal e as constituições modernas não criaram a necessidade humana de estar vivo, de ser livre ou de ter um julgamento justo. Eles só reconheceram isso. Eles apenas formalizaram e organizaram normas de proteção para aspectos que são inerentes à condição humana. Demandas que existem desde que a civilização começou a desenvolver alguma racionalidade sobre a vida em comunidade. É um processo de reconhecimento histórico garantido a qualquer pessoa de forma genérica e indiscriminada. E a palavra indiscriminada esbarra de frente no segundo mito, que é talvez o mais barulhento de todos. A afirmação de que os direitos humanos servem para proteger bandidos. A confusão estrutural por trás dessa frase é imensa. O pilar central dessas garantias é a universalidade. Os direitos humanos e fundamentais se aplicam a absolutamente todas as pessoas, sem distinção de moralidade prévia. A função não é proteger o crime. A função dessas regras não é chancelar crimes, mas sim limitar o poder do Estado. Elas existem para garantir que qualquer indivíduo sob a custódia ou investigação do Estado não seja submetido à tortura, a julgamentos arbitrários ou a encarceramentos ilegais. O devido processo legal. A garantia do devido processo legal protege a sociedade inteira contra o autoritarismo. Porque quando o limite do Estado é rompido em relação a um indivíduo, não há garantias de que não será rompido contra qualquer outro amanhã. O terceiro mito dissecado pelos textos segue essa mesma linha de incompreensão. É a clássica cobrança quando acontece uma tragédia ou um crime bárbaro, onde estão os direitos humanos para apoiar a vítima ou o policial? Esse mito expõe uma falha em compreender a natureza da coisa. Direitos humanos não são uma entidade física, não são uma organização não governamental, não são um sindicato, não são uma equipe de resgate que se desloca fisicamente até a cena de um crime para prestar solidariedade. Eles são normas. Eles são um conjunto de normas jurídicas e princípios estruturais. Cobrar presença física de um conjunto normativo é um erro de categoria. Além disso, por serem normas universais e não excludentes, elas amparam juridicamente a todos, o que inclui, obviamente, criar as bases para que profissionais de segurança pública tenham condições dignas de trabalho, equipamentos adequados e proteção à própria vida. Entender esses princípios muda completamente o ângulo de visão. O que a gente fez aqui foi desconstruir o jargão. Nós vimos que as 4 categorias de direitos fundamentais não são um capricho acadêmico. Formam uma estrutura sólida. Os direitos individuais garantem a nossa liberdade de existir. Os sociais garantem que a gente tenha as ferramentas materiais, como saúde e educação, para usar essa liberdade. Os econômicos impedem que o mercado engula a sociedade e os políticos nos dão o controle do volante do Estado. E o trabalho de Canutilho nos mostrou que tudo isso funciona ao mesmo tempo.
O Estado tem que saber o momento exato de sair da frente, o momento de intervir com recursos, o momento de nos proteger dos outros e de garantir a igualdade. E os textos trazem uma reflexão profunda sobre a realidade brasileira para fechar essa análise. Existe um abismo entre o papel e o asfalto. As fontes destacam o paradoxo de que os próprios mecanismos e organizações da sociedade civil que lutam para garantir a aplicação desses direitos operam muitas vezes em cenários de extrema precarização do trabalho. É o limite do heroísmo individual tentando suprir a falha estrutural do Estado. São profissionais lidando com a banalização da vida alheia, enquanto eles mesmos enfrentam relações de trabalho fragilizadas para defender o mínimo de dignidade para os outros. É um peso enorme. E isso nos leva a pensar não apenas no abismo atual, mas no que vem pela frente. As categorias que nós analisamos hoje foram desenhadas para as dinâmicas sociais e de mercado dos séculos XIX e XX. E o mundo mudou rápido. O pensamento que deve nos provocar agora, partindo de tudo isso, é: como os direitos econômicos e sociais vão resistir ao avanço maciço da inteligência artificial? Essa é a grande questão do nosso tempo. Se os direitos econômicos dependem da política do pleno emprego e aí automatizar parcelas gigantescas do mercado de trabalho, a nossa atual arquitetura jurídica vai entrar em colapso. É um cenário complexo. O Estado deixará de focar na garantia do emprego para ser forçado a instituir uma renda básica universal como um novo núcleo da dignidade material. É um desafio para o qual as constituições não foram programadas e que teremos que resolver em tempo real. A arquitetura do edifício social vai precisar de uma reforma imensa, e entender a planta baixa atual, como fizemos hoje com essas 4 categorias, é o primeiro passo para não deixar a estrutura desabar. Fica a reflexão para nossa audiência sobre como os fundamentos do nosso presente vão suportar o peso do nosso futuro imediato. Agradecemos a companhia de quem acompanhou esta imersão na base técnica dos nossos direitos e na engenharia do Estado. Continuem questionando o que está nas manchetes e nos encontramos no próximo mergulho.